Em 2022, Ty West concebeu X, que em território brasileiro recebeu o título de X, A Marca da Morte. O que deixa mais claro que é um filme de terror e não um pornô, apesar de ser um pouco dos dois. E como qualquer coisa que a A24 lança hoje em dia, o pessoal fica como? Nossa, os atores atuam, meu. Nem o Oscar para Mia Goth. Esse é o melhor filme de terror da década. Sinceramente, pra mim não foi essas coisas todas não, mas Ty West de fato conseguiu surpreender com o clichê da cabana isolada ao colocar o serial killer da vez como uma velhinha com fogo no prequito. A película também foi responsável por colocar a neta da Maria Gladys nos holofotes, e com essa carinha de transtornada do carai e uma voz extremamente irritante, ela veio conseguindo outros papéis no terror, como esse filme do demônio que eu não quero ver nunca mais, que também é muito pornô. Isso, muito, não meio. Muito. E se você assistiu X, deve ter percebido que essa velhinha está deveras coisada, pois ela está com maquiagem até no rabo. Quem a interpreta é também a neta da Maria Gladys. Nossa! Não tem jeito, todo é um gênio. Bom, eu usei a mesma atriz para ambos os papéis, para reforçar a ideia de dualidade e reflexão entre os personagens. Elas, embora de gerações diferentes, compartilham sonhos e ambições similares. É tipo o conceito, sabe? Um conceito muito do chinfrim, Mr. West, porque na prática ficou só uma maquiagem esquisita pra porra. Esse paralelo podia tranquilamente ser feito com uma idosa de verdade. Então pra mim isso é idosofobia. O único idoso que ainda consegue trabalhar em Hollywood é o Anthony Hopkins, e ele só faz papel de idoso. Mas mesmo com esse desrespeito com os véi, o filme arrecadou 15 milhões de dólares nas bilheterias. Que merda. Não, Mr. Marinho, seria uma merda pro Homem-Formiga, mas pra um filme que custou apenas $1 milhão, tá bom demais. Sabia não? E a A24 fez o quê? Pegue mais $1 milhão, Mr. West. Mas o filme foi um sucesso. Queria pelo menos 2 milhões. Vai ficar querendo. Então, menos de um ano depois, em fevereiro de 2023, Ty West mandou um prequel, contando a história da nossa querida velhinha tesuda, que obviamente também foi interpretada por Mia Goth. E é por onde começaremos a nossa história. A película abre com uma visão de uma fazenda, com uma estética que evoca filmes clássicos antigos. Até a trilha sonora reforça essa sensação nostálgica. As cores são intensas e vibrantes, criando um ambiente visualmente cheio de vida. Pearl, nossa protagonista, estava dançando toda feliz da Silva, mas de repente uma alemã aparece. Dança baixo, Neng. Esta alemã se trata da mãe de Pearl, uma mãe muito rígida e puta da vida. Após ser chamada de vagabunda, Pearl vai cuidar dos animais da fazenda. Olha como ela é fofa, ela falando com os animais, ela brinca com os animais, a bichinha, ó. Ó, ela dançando. Pearl, o que você pretende fazer com esta arma? Pois é, o hobby dela não é apenas dançar, mas também matar animais menores do que ela. E em seu marcante monólogo lá no fim do filme, ela deixa claro que essa não foi a primeira vez. Após eliminar o coitado do Pato Donald, ela o joga para sua melhor amiga jacaré, chamada Teda. Ao anoitecer, descobrimos que o pai de Pearl sofre de uma paralisia severa, podendo mexer apenas os olhos. Embora não diga como ele ficou assim, o filme é ambientado em 1918, um ano muito tranquilo, tirando a Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola. Então é possível que ele tenha sido afetado pela doença, e essa foi a sequela, o que justifica a rigorosa preocupação da mãe com a saúde em meio à pandemia. Não que isso precise de justificativa, pelo amor de Deus, não, pandemia. Aliás, Pearl já é casada com o idoso que está em X, mas nessa época, ele estava na guerra. Oxe, que porra é essa? A mulher tá tomando banho na frente do pai. Eu não queria desperdiçar água quente. Ah tá. No dia seguinte, Pearl vai até a cidade para comprar o remédio de seu pai. E com o troco, ela vai pro cinema. E ainda dá uma golada no remédio do pai pra... não sei pra quê. E o curioso é que o filme exibido possui som, mas o cinema só passou a ter som no fim dos anos 20. Mais precisamente em 6 de outubro de 1927. Seria um erro histórico ou algum recurso pra mostrar que a Pearl estava doidona de morfina? Eu chuto na segunda opção. Após o filme, a pirangueira retira sua máscara, até que aparece o próprio Superman Legacy. Mas aqui ele é o projecionista. Ele começa a mandar os papos na novinha, oferecendo-lhe um cigarro. E nessa época, quem não fumava era otário. Então ela dá aquela leve esfaqueadinha no pulmão. Ele a convida para assistir ao próximo filme juntos. E diante da presença de um homem zarrão desse, ela se sente tentada, mas recusa. É que eu preciso voltar.
Antes de ir embora, ele a presenteia com um frame de um dos filmes. No caminho de volta para casa, esse frame acaba caindo e indo parar no milharal. Ela começa a procurar pelo presente, mas obviamente não encontra, até que percebe o espantalho. Ela pega o chapéu do espantalho e começa a dançar com o boneco, mas as coisas vão ficando meio estranhas. Ela visualiza o Superman no boneco por um instante, então grita: "Sou casada!" Isso, Pearl, você é casada, tem um pé na... Pearl? Ok, depois de dar pro espantalho, ela volta pra casa com o chapéu. O que é isso na sua cabeça? Achei no meio da estrada. A mãe a diz para jogar fora, pois pode estar cheio de tapuru. Depois ela novamente vai tomar banho com o pai lá no banheiro. Ela conta como foi seu dia, tarará, até que começa a beliscar seu pai, a enforcá-lo, só pra ver sua reação. O senhor ainda tá aí. Na hora do jantar, a mãe pergunta onde está o troco do remédio. Pearl mente e diz que gastou em doces. Então sua mãe tira sua sopinha, pois os doces foram seu jantar. Pois é, a situação financeira não estava legal. Ela explica que não permitirá mais que Pearl vagueie em fantasias tolas e fuja de suas responsabilidades. Pearl sobe para seu quarto e reza: São Bin, se você me fizer uma estrela eu te dou 3 pulinhos. Na manhã seguinte, Pearl retirava o leite da vaca, até que recebe uma visita de Mitzi, sua cunhadinha, e junto dela veio a sogra. Elas chegam em um carro elegante e com vestimentas pomposas. A mãe de Mitzi dá à família de Pearl um porco assado, que a mãe de Pearl recusa, pois ela fez escola com o príncipe Vegeta. Ah, é? Então vai se lascar. Diz a mãe de Mitzi, deixando o porco na varanda. Enquanto isso, no celeiro, Pearl e Misty proseavam. Ai, mulher, e essa guerra que não acaba? E ainda essa pandemia, Deus me livre, tô ficando maluca já. Pois é, né? Sinto muito por você. Rapariga dessa tem tudo bem e bom e ainda tá reclamando. Então Mitzi diz para Pearl que vai rolar uma audição de dança em sua igreja para uma linha de couro de Natal que vai fazer uma turnê pelo sul. Pearl não poderia deixar essa chance passar, então diz que vai participar. Depois, ela rouba um vestido de sua mãe e se fantasia dançando na tela do cinema. Naquela noite, ela sai de casa feito uma ninja e volta ao cinema. Aquele cartaz ali é do filme Cleópatra de 1917, protagonizado por Teda Barato, Teda Bara, Teda, o mesmo nome da jacaré de Pearl. Olha que curiosidade não tão interessante, mas é uma. Ao invés de comprar um ingresso, a safada vai na cabine do Superman Legacy. Eles tomam uma dose, aí depois o homem sugere que assistam um filme francês, pois só ele fala francês que eu já sabia que tipo de filme seria. E segundo minhas pesquisas, esse filme realmente existe e é considerado um dos primeiros filmes de Vucu Vucu Hardcore já criados e se chama A Free Ride. Só que segundo essas mesmas pesquisas, e pelo nome, né, dá pra saber, não é um filme francês não. Superman passando informação falsa aí. Olha a denúncia aqui, ó. O que importa é que Pearl fica fascinada. Olha que interessante, olha que coisa interessante. E o Superman ainda incentiva. Você poderia estar em filmes como esse. Sei que eu assistiria. Ela fala que não pode por causa da fazenda, por causa de seus pais. Se pelo menos eles morressem. Aí dá um clique no coco dela. Na manhã seguinte, Pearl leva seu pai até o cais para dar uma olhada mais de perto em Teda. Ela pretendia jogá-lo no rio. Eu amo o senhor, mas isso aqui não é vida. Mas de repente, a mãe aparece e pergunta que desgraça é essa. O que está fazendo? Conversando com o papai. Depois dali, dá uma louca na garota e ela rouba um dos ovos de Teda. Vai para o celeiro e esmaga o ovo, ao mesmo tempo que imagina seu marido voltando da guerra e papocando também. Durante o jantar, Pearl avisa que vai na audiência daquele espetáculo que Mitzi lhe falou. A mãe fala, você não vai não. Ela responde, eu vou sim. Então se inicia um confronto mortal. Por acidente, Pearl acaba atacando fogo em sua mãe. Depois, a arrasta até o porão. E o pai apenas podia assistir aquilo completamente horrorizado. Depois dali, ela vai rapidamente para o cinema e comete adultério. No dia seguinte, ela acorda em choque, pois aquele era o dia da audição. O Superman a leva de volta para casa. Chegando lá, ele se depara com aquele porco cheio de tapuru e se pergunta que desgraça é essa. Depois conhece o pai de Pearl, que seguia desesperado. Pearl leva o homem até seu quarto e tenta dar uns pega nele. Parece até que esqueceu do compromisso, mas o clima não fica muito legal quando o Superman escuta uns barulhos vindo do porão. Ah, esse é o cachorro, aquele diabo. Em seguida, Pearl leva o homem até o celeiro e apresenta os animais. Esse é o Billy, esse é o Johnson, esse é o Ronaldinho. E como é que é o nome do cachorro? Ah, nós não temos cadela. Depois dessa, o cara tenta sair de fininho. Esqueci minha roupa no varal. Mas Pearl percebe que algo estava errado. O que eu fiz?
fiz de errado? Nada. Fica calmo. Não! Você tá me assustando, Pearl. Então ela o elimina com um garfo de feno. Depois se arruma para a audiência, mas não antes de capotar seu pai também. Mas diferente da brutalidade demonstrada até então, ela o matou de forma muito gentil, até o arrumou para esse momento. E esse ator atua, hein? Porra! Acho incrível essas atuações sutis que se manifestam só no rosto, através de expressões e olhares. E esse cara que só pode atuar com o olhinho, faz isso de uma maneira incrível. Eu fiquei... uau! Beleza, com todos mortos, Pearl agora vai cuidar de sua carreira e vai para a audiência. Ai, mulher, eu tô nervosa. Quem? Eu. Perguntou. Chegou sua vez de dançar e ela dá um show. Garantiu, mas eu queria uma loirinha. Pearl aceita muito bem. Mais tarde, Mitzi a encontra do lado de fora e a leva pra casa, onde ela finalmente aceita a derrota. Pearl começa a desabafar em um monólogo espetaculation. A bichinha da voz irritante destrói nessa cena. A câmera parada, dá uma agonia do cão. E a voz dela, puta que pariu, é uma tortura. Nesse monólogo ela confessa tudo, aí a Mitzi vai saindo de fininho. Pois é, né, vou pra casa. Mas antes que ela fosse, Pearl diz: Eu tô feliz por você. Por conseguir o papel. Mas eu não consegui o papel. Tá tudo bem. Claro que venceu, era a única loira na audiência. E olha, a carinha da demônia. A loirinha tenta fugir, mas não consegue. É morta a machadadas. Depois disso, Pearl volta ao porão e dá um abraço na mãe morta. Por fim, ela coloca os pais mortos na mesa e serve o porquinho assado com tapuru. É quando Howard chega e vê aquela cena. Que bom que você voltou. Boa sorte, guerreiro. Assim Pearl se encerra, com ela olhando pra câmera por sei lá quantos minutos, forçando o sorriso e segurando pra não piscar. Pra quê? Fecha logo a tela, diretor fresco da porra. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti eu não curti muito, mas essa segunda assistida mudou as coisas. Pra você ver que o estado do nosso humor influencia na nossa conclusão. Quando eu fui ver pela primeira vez eu estava no modo sem saco. E eu gosto muito como esse prequel não tem nada a ver com X. É um outro filme completamente diferente, mesmo sendo no mesmo universo. Acho que muitas franquias têm que aprender com isso. Não adianta só colocar mais piadas, mais explosões, mais mortes. Leva a gente pra outro lugar, faz um filme diferente. Então pulamos 61 anos no tempo. Em 1979 especificamente, onde é ambientado X, a marca da morte. O filme começa igual ao prequel, com aquela visão da fazenda, só que as cores são bem mais acinzentadas. Cortamos para Maxine, cheirando entorpecentes. Maxine, também interpretada por Mia Goth, é uma atriz de filmes quentes que, assim como Pearl, sonha em ser uma estrela. You're a fucking sex symbol. Maxine estava partindo com seu time para uma jornada para filmar uma película revolucionária. A equipe era formada pelo produtor, que também é seu namorado. Pois é. O diretor / roteirista / cameraman, junto com sua namorada Vandinha Cristã, captora de som. Aí tem a loira como atriz 2 e o Kid Mangueira como o ator. Eles haviam alugado uma casa numa fazenda para fazer a filmagem da película. E no caminho, param para comprar chilito e outras coisas más. Maxine desceu com seu amor para atazanar seu juízo e falou coisas iguais às de Pearl. Preciso ser famosa. Estou sendo paciente minha vida toda. Calma, meu amor, você tem um fator X. Eu sei. E essa foi uma imitação perfeita da voz da minha Goth. É paralelo demais. Eu sou um gênio, ok? Eu sou um gênio. Enquanto isso, tá rolando na TV do estabelecimento um programa cristão, onde o pastor está revoltado, pois sua filha entrou no mundo da putaria e perdição. E aparentemente, esse é o único canal que funciona nessa região, pois sempre que a TV aparece, é isso que tá passando. Não importa a hora, não importa o dia. É sempre o mesmo programa e o mesmo episódio. Do lado de fora, o restante da turma estava filmando um trecho da película, onde o protagonista enche o tanque do automóvel. Tilt the camera up from the nozzle. It'll look like he's using his cock. Voltando para a jornada, eles avistam uma cena grotesca de uma vaca estraçalhada após ser atropelada. Cena essa que aparentemente não serve pra nada, e não serve mesmo, a não ser para apresentar o xerife, que é completamente irrelevante para o filme. Os cineastas finalmente chegam na fazenda de Pearl. Enquanto o produtor vai chamar pelos proprietários, Vandinha dá uma bronca no seu namorado. Por que tu não me falou que era um filme de putaria? Eu tenho que começar de algum lugar, mas tu vai ver, o filme vai ser tão massa que vão me chamar pra dirigir o Poderoso Chefão 3. Mas é putaria. Então ele lança uma pergunta que mais tarde voltaria para deixá-lo arrasado.
Meu chapa, ela tem um terço no pescoço. Que porra de pergunta é essa? Enquanto isso, o produtor era recebido por Howard com muita hostilidade. Tu tá invadindo propriedade? Estás pronto para morrer? Oxi, mas eu aluguei. Ah, é mesmo? Tudo resolvido. Eles começam a pegar os materiais para se alojarem na casinha ao lado. É quando Maxine percebe uma velha do cão na janela, a observando que nem uma doida. Quando finalmente estão alojados, as filmagens começam, mas o coitado do diretor nem consegue dirigir. Que tal só apontar a câmera e ficar aí na sua? E a Wandinha fica toda... Oi? Enquanto não chega a sua cena, Maxine vai tomar um banho no lago. E eu vou logo lançar um desabafo aqui. Por muitas vezes o diretor faz umas transições esquisitas, vai pra uma cena, volta, volta e finalmente vai. E isso acontece algumas vezes. E na segunda vez eu já tava puto. Que porra de transição idiota é essa, Ty West? Tá desesperado pra se mostrar autoral, é? É o que parece. Voltando pra história. Maxine tomava banho muito tranquila, enquanto um dos descendentes de Teda se aproximava para comê-la. Ela nem percebeu, mas saiu do lago antes da fatalidade. Enquanto isso, Kid Mangueira estava se achando super transante por conta do escândalo que a loira fez durante as filmagens. Mas ela diz que estava apenas atuando, ao que o Kid retruca. Você é boa, mas não é tão boa assim. Então ela decide provar. O coitado ficou arrasado. Quando Maxine estava voltando para casa, Pearl a chama para tomar uma limonada. Conversa vai, conversa vem, até que Maxine leva uma dedada. Tá doida? Pearl então ouve o carro de seu marido chegando e diz para Maxine sair pelos fundos. Ela fica sem entender nada, mas acaba saindo na maciota. Todavia, Howard percebeu que haviam 2 copos na mesa. Finalmente chegou a vez de Maxine atuar e todos ficam sem palavras. Nossa, que atriz, isso vai vender muito, vai dar muitos dinheiros. A Wandinha cristã ficou toda atiçada, até se tremia. E mais atiçada ficou Pearl, que estava assistindo tudo pela janela. Ficou tão atiçada que mais tarde se arrumou e chamou Howard para lhe dar uns pega, mas o coitado do velho não podia por conta de seu coração, o que a deixou muito triste. Depois das gravações, os cineastas se juntaram na sala para jantar. Wandinha olhava para o casal Maxine e produtor com muita curiosidade. Estavam todos fofinhos e ele não parecia se importar com o fato dela ter dado na frente dele para outro homem. Então pergunta se ele não acha estranho, ao que ele responde: As long as the camera is running. Tu tem fetiche em ser corno e não tá querendo dizer. Após a loira cantar Landslide, da banda Fleetwood Mac, Wandinha solta a pedrada. I want to do a scene in the movie. What? Obviamente o diretor é contra. É quando Wandinha devolve aquela pergunta. When did you become such a prude? O produtor então leva o rapaz pra fora pra bater um papo. E esse sim é um paralelo que eu acho muito massa, finalmente o diretor barra roteirista querendo fazer o filme dele, do jeito que tá na cabeça dele, do jeito que ele escreveu, um filme diferente, aí vem o produtor e diz, o que vai dar certo é isso. O mais legal é que em uma cena anterior, o próprio produtor diz que não entende nada de cinema. Pode ser que eu não saiba nada quando se trata de cinema. Por mais que seja irônico, isso aí é muito real. Só que tem empresário querendo dar pitaco na produção, esculhambando com o projeto. Mas por mais que o paralelo seja legalzinho, nesse caso a gente tende a ficar do lado do produtor, porque quem é que vai assistir essa merda por causa do roteiro, né? Mas é isso aí, não tem jeito, o rapaz não consegue convencer a namorada a não dar para outro homem, e ele ainda tem que filmar, bichinho aí, bichinho. Obviamente o rapaz ficou transtornado, e depois de um banho traumático, ele decide pegar as chaves da van e se mandar. É quando se depara com Pearl à sua frente, toda lelé. Ele desce pra ver se ela estava bem. A velha então começa a se esfregar no rapaz, o chamando para um coito violento. Como ele recusa, leva só uma facadinha na jugular. E não satisfeita, ela senta nele e continua a esfaqueá-lo. E essa câmera na faca é uma clara referência à cena do banheiro de Psicose, filme que é até citado algumas cenas antes. What about on Psycho? You love that movie. Ao cometer o assassinato, Pearl se sente muito bem e começa a dançar. Depois, Wandinha acorda e percebe que seu namorado não estava na cama. Ela se pergunta, será que ele ficou chateado? Então vai procurá-lo. Quando o produtor, com uma cuequinha provocante, aparece ali. I feel bad if I hurt him. I wanna break up. Devia ter pensado nisso antes de dar pro cara e ainda fazer ele filmar, né, maldita? Os dois então se separam para procurar pelo rapaz. O produtor vai procurar no celeiro, enquanto Wandinha, vendo o velho Howard do lado de fora, diz o que está fazendo. Acontece que Howard também estava procurando por sua esposa, então sugere unirem forças.
Ele vai buscar uma lanterna, mas diz que a outra está no porão. Wandinha vai buscar porque é burra, e quando tenta retornar, a porta estava trancada. Desesperada, ela vai procurar alguma ferramenta no porão, é quando percebe um cadáver amarrado e com o bigolim de fora. Enquanto isso, no celeiro, o produtor pisava em um prego e depois coloca os olhos em buracos na porta. É quando Pearl o perfura nos olhos com um garfo de feno. Como se não bastasse, ela dá uma furada nas costas só pra garantir. De volta ao casebre, Kid Mangueira e a loira acordam. O homem vai para o lado de fora com a jeba totalmente de fora e vê Howard andando pra lá e pra cá com a lanterna na mão. Mangueira se oferece para ajudar. Então vai se vestir, finalmente. Enquanto a busca rolava, Pearl já estava dentro do casebre. Deitou-se desnuda ao lado de Maxine e começou a alisar seu corpo. Quando Maxine acorda, solta um grito que acabou acordando a loira, que estava dormindo no outro quarto. De volta à busca, Howard levou Mangueira para o pântano. Ele deu só um tiraço no peito. Wandinha havia achado um machado e estava quebrando a porta, mas como é burra, ela não quebrou do lado da maçaneta, o que dificultou que ela conseguisse abrir. Quando estava quase lá... Essa doeu até em mim. A loira levantou graças aos gritos de Maxine e viu a velha pelada se mandando pelo corredor. Ela seguiu até o lago, onde Pearl a empurrou com sei lá que força. A loira então foi devorada pelo descendente de Teda. Depois, Howard finalmente a encontrou. Was that the one? You know I don't like bombs. Maxine, após se limpar, desce as escadas e consegue ver, pela porta aberta, o casal de velhinhos vindo até o casebre. Então ela sobe para se esconder. O casal acredita que ela fugiu, então param em um quarto. Mais uma vez, Pearl tenta dar uns pega no véio, que mais uma vez diz que seu coração não aguenta. Mas dessa vez, ela insiste e o vucu-vucu começa. Enquanto Maxine estava escondida bem debaixo daquela cama. E essa é disparada a cena mais aterrorizante do filme. Ela tenta ir até a porta se arrastando, torcendo para os velhos não perceberem. Eles estavam ocupados demais para perceber. Agora Maxine estava para ir embora, mas escuta os gritos de Wandinha. Então pega uma arma no porta-luva da van e vai até a casa. Ela liberta Wandinha, que vai correndo para o lado de fora. Morreu. Maxine se esconde enquanto o velho arrasta o corpo de Wandinha pra dentro. De repente, ele começa a ter um ataque cardíaco e larga a espingarda. Maxine então se revela e aponta a arma para Pearl, que a provoca. I saw what you did in the barn, you deviant little whore. Maxine então aperta o gatilho, mas a arma estava descarregada. Pearl então cata a espingarda e dispara. Maxine não foi acertada, e o recuo da arma fez a velha quebrar a bacia. Maxine então entrou na van e esmagou a cabeça da velha com o pneu. Na manhã seguinte, o programa religioso continuava truando. O mesmo programa, com o mesmo pastor. Finalmente é revelado que a filha do pastor é justamente a Maxine. Os policiais chegaram na cena e encontraram a câmera. Um dos homens pergunta o que o xerife acha que tem gravado e ele responde: eu diria que tem um maldito filme de terror. E assim se encerra X. Dia 11 sai o terceiro e último filme da franquia, intitulado Maxine, com um elenco bem bacana. E por mais que eu não tenha morrido de amores por X, estou curioso para ver o que está por vir. Pearl imita um filme fofo com uma vibe bem anos 40, 50, mesmo se passando em 1918. Enquanto X é total anos 70 e só pelo trailer dá pra ver que Maxine vai ser puro suco dos anos 80. Até a música que toca no trailer, Self Control, de 84, reforça isso. Não são só as cores, figurino e cenário que mudam, mas sim o estilo todo do filme. E esse é um dos aspectos que me deixam bem curioso. Não empolgado, curioso, só isso. Tô esperando um filme bom não. Na real eu acho que vai ser uma merda. Já que as críticas recentes que saíram aí não foram das melhores. Mas eu vou ver. Talvez eu traga algum vídeo a respeito. Se gostou do vídeo, faz o favor e deixa o like por obséquio.